Então, o cérebro trino, que eu vou tratar agora com vocês, é uma teoria ultrapassada, beleza? Mas foi extremamente útil, extremamente importante e tem que ser valorizado. Então, qual é a ideia? A ideia, essa teoria dele, ele diz que nós desenvolvemos 3 cérebros desde o início do Homo sapiens e ao longo de toda a nossa história até os dias de hoje, nós teríamos desenvolvido 3 cérebros, tá? Que seriam uma divisão dentro do nosso cérebro, né? Que seria o seguinte: segundo essa teoria, nós teríamos um cérebro reptiliano, que seria um cérebro mais interno, tá? Eu vou exemplificar aqui com o tronco cerebral, tá? Nós temos uma estrutura aqui, isso aqui não é o cérebro reptiliano, antes que eu esqueça, antes que alguém queira me matar aqui, dizer que eu estou falando besteira, tá? Isso aqui é o tronco encefálico, mas eu vou colocar como se fosse o reptiliano. Então veja, nós teríamos um cérebro reptiliano, que está aqui dentro, aqui não é isso aqui, tá? Que está aqui, que seria o primeiro que foi desenvolvido. Em seguida, viria uma segunda camada, que é o cérebro emocional, ou cérebro límbico. E o cérebro racional, que é o neocórtex, é esse em formato que a gente, quando abre uma noz, né, e a gente vê uma noz, o cérebro parece, né, que é essa parte enrugada que a gente está acostumado a chamar de massa encefálica, né, que é aqui, essa parte aqui. Né, eu vou colocar aqui, juntar aqui de novo o meu cérebro aqui, para a gente ter uma ideia clara do que eu estou falando. Então, essa parte que todo mundo chama de cérebro, né, que é o córtex cerebral, que é essa parte que fica aqui atrás da testa, o cérebro inteiro, né, seria então o neocórtex, tá? Então, nós teríamos um cérebro primitivo, que é aqui no meio, teríamos um segundo cérebro, de acordo com a nossa evolução, que seria o cérebro límbico ou emocional, e o terceiro, que é o neocórtex, que é o cérebro, a massa cinzenta, como a gente costuma dizer, que na verdade não é cinzenta, é rosa, né? Então vejam, o que é o cérebro reptiliano? O que seria, né, nessa teoria? Se você acha que esse nome está te lembrando répteis, você acertou, né? O reptiliano é encontrado, esse cérebro seria uma alusão ao cérebro mais primitivo dos peixes, dos répteis e etc. Tá? E ele é responsável por conservar a vida, né? Então, nosso instinto de lutar ou fugir, né, é o responsável pelo nosso batimento cardíaco, pela nossa respiração, né? Então, esse é o reptiliano. Teria um segundo cérebro, que é o cérebro emocional ou cérebro límbico, que é o responsável por armazenar as emoções, mas que também tem, ou teria, né, nessa teoria, 2 funções importantes, que são aprendizagem e memória. Quanto mais intensa for a emoção, mais detalhes são guardados na memória, né? Então, por exemplo, é bem possível que alguns de vocês, ou muitos de vocês, se lembrem, sei lá, do primeiro beijo, né? Ou quantos anos você tinha quando você deu o primeiro beijo. Mas se você tentar fazer isso em relação ao 4º beijo, eu acho que é mais improvável que você lembre, né? Então vejam, isso é porque era novidade. Então o seu cérebro, como era uma emoção maior, ele guardou, tá? E o cérebro neocórtex, né, que é a parte maior, seria, dentro dessa teoria, é o cérebro racional, né, que faz com que, com a evolução, seja o que nos ajuda a pensar, é o que nos ajuda a tomar decisões, né? E a gente consegue raciocinar sobre coisas como matemática, como filosofia, como artes e etc. Tá? E então, Jorge, por que você está trazendo esse assunto para a gente? É porque, dentro dessa teoria, esse comportamento seria muito importante, esses 3 cérebros seriam importantes na nossa comunicação, né? Então, quando as pessoas estão discutindo, estão perdendo a boa, estão gritando, né, levantando as defesas, reagindo, xingando, essa defesa seria gerada pelo cérebro reptiliano.
Por quê? Porque o cérebro reptiliano percebe a outra pessoa como uma ameaça. Então há duas possibilidades, né, que seria lutar ou fugir, que em inglês, né, é mais utilizado a terminologia fight or flight, né, FOF, né, o fight or flight. Né? Então, vejam, o cérebro emocional já é o que aparece na fala, na comunicação das pessoas que são capazes de fazer você mudar, então, o estado emocional. Né? É o caso daqueles palestrantes motivacionais que conseguem inspirar as pessoas, traz todo mundo para o gás, etc. E tal, né? E você tem, por último, o racional, tá? Que quando a gente usa argumentos lógicos, né, para defender uma ideia, etc., que faz a gente pensar com mais objetividade, a gente então usa essa parte desse raciocínio, desse neocórtex para funcionar, tá? E, claro, essa teoria nos dizia que a nossa comunicação, a nossa capacidade de nos comunicarmos, ela usa esses três cérebros, beleza? Então, essa teoria é que justificava as reações pouco inteligentes ou reações muito fortes, muito desproporcionais das pessoas, porque a pessoa estaria trabalhando com o cérebro reptiliano dela.